Salve galera, tudo bem? Como vocês estão? Estou na área, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo das criptos. Bom, a gente tem que entender que realmente o cenário de criptomoedas mudou muito nos últimos 4 a 5 anos. Criptomoedas hoje não são a mesma coisa que eram há 4 ou 5 anos atrás, basicamente porque nos últimos 4 anos uma grande quantidade de players institucionais e de grandes players começaram a também entrar no mundo das criptomoedas. Começaram a aportar grandes reservas de dinheiro em BTC e Ethereum. E automaticamente esses grandes players eles trabalham com robôs, eles trabalham com ferramentas de automatização e isso produziu uma mudança no comportamento não apenas dos preços, também dos gráficos e até mesmo nos ciclos que as criptomoedas costumavam estar apresentando. Bom, algum tempo atrás as criptomoedas foram ditas como a solução mágica para a gente se livrar do mercado financeiro tradicional e para a gente conseguir realmente fugir dos bancos centrais mundiais. Bom, infelizmente esse discurso, que eu gosto, é um discurso basicamente anti-governo, né? É um discurso basicamente anti agressões à liberdade individuais. Ele é um discurso muito bonito, mas na prática o que acabou acontecendo foi que o mercado financeiro tradicional começa a incorporar alguns aspectos das criptomoedas e elas começam a adotar modelos muito similares ao do próprio mercado financeiro normal. O que tu quer dizer com isso, história? Bom, basicamente é o seguinte, a gente entende que hoje as criptomoedas elas estão muitíssimo atreladas ao gráfico da Nasdaq, elas estão muitíssimo atreladas aos gráficos de índices que estão atrelados à tecnologia no mundo. Ou seja, ficaram muito similares aos gráficos das ações americanas atreladas à tecnologia. Por quê? Porque o mesmo tipo de perfil de investidor e quando eu digo investidor, é investidor jurídico. O mesmo tipo de perfil de investidor jurídico que coloca o seu dinheiro no gráfico da Nasdaq, no gráfico das ações da tecnologia, começaram também a colocar dinheiro em cima do mundo das criptomoedas. Então quer dizer que o velho investidor tradicional, aquele cara, sim. E isto traduz-se da seguinte maneira: este investidor que trabalha em equities, trabalha em Nasdaq, este sujeito, ele entende que quando a taxa de juros americana começa a subir e começa a ficar mais atraente, começa a ficar interessante colocar dinheiro ali para não correr tanto risco no setor de tecnologia, ele automaticamente começa a tirar dinheiro da renda variável, e quando digo renda variável eu estou incluindo criptomoedas, e começa a trazer dinheiro para essas áreas de bonds, para essas áreas de títulos, para essas áreas de taxa de juros americanas. E aí vem o ponto principal de todo o modelo. E é isso que eu quero chegar no mundo das criptomoedas. Na medida em que a gente tem as taxas de juros americanas numa tendência de alta, isso impacta negativamente nas criptomoedas. Isso impacta negativamente na entrada de dinheiro, na entrada de dólares, digamos assim, na piscina do mundo das criptomoedas. Bom, então a gente só vai conseguir realmente observar a possibilidade de um fundo, tanto em BTC quanto em Ethereum, no momento em que nós olharmos do ponto de vista geopolítico, um certo arrefecimento na inflação americana e, ao mesmo tempo, um arrefecimento na vontade do Fed de elevar as taxas de juros. Ou seja, nós vamos precisar ver algum tipo de sinalização dovish do Fed para então nós podermos entender que as criptomoedas passam a ser realmente, novamente, um cenário de possível movimentação de alta, inclusive com a formação de um fundo mais longo. O que é um Fed mais dovish, Alexandre? Bom, em termos de classificação de Feds, que o Fed basicamente é o órgão federal americano que define a política da taxa de juros americana. Quando o Fed fica mais agressivo para subir a taxa de juros americana,
ele recebe o título de hawkish. Hawkish seria mais gavião, mais falcão, né? Mais falcão. Ou seja, mais agressivo para subir a taxa de juros. Ao mesmo tempo, quando a gente observa um Fed que não está com vontade de subir a taxa de juros, ele não está afim de subir a taxa de juros, ele é um Fed mais paz e amor, e automaticamente o símbolo da paz e amor é a pombinha da paz. Então, por isso que se diz que quando o Fed está menos com vontade de subir a taxa de juros, ele recebe o nome de dovish, mais pomba. E quando ele está mais agressivo, ele vira um falcão. Bom, neste momento, a gente tem visto o Fed trabalhando de forma hawkish, de forma falcão, subindo taxa de juros para tentar conter a inflação americana, para tentar, de alguma maneira, até mesmo produzir um certo desemprego. Sim, é triste dizer isso, mas o objetivo do Fed, quando ele eleva a taxa de juros, é desaquecer a economia americana. E desaquecendo a economia americana, conseguir com isso acalmar a inflação. Mas entenda que desaquecer a economia americana significa, sim, diminuir a oportunidade de trabalho, diminuir a oportunidade de emprego, essas coisas nesse sentido. Mas por que isso seria bom, Stormer? Diminuir a quantidade de empregos? As pessoas, quando estão empregadas ou quando têm seus trabalhos, normalmente elas consomem, né? E aí elas compram coisas mais caras. Isso é um combustível para a inflação. Então, sim, né? Quando tu tem um Fed mais hawkish, tu pode esperar que o nível de emprego venha a reduzir nos próximos meses nos Estados Unidos. E quando tu tem um Fed mais dovish, tu esperaria que, teoricamente, os níveis de empregos e de pessoas com empregos e trabalhos aumentem. E, ao mesmo tempo, isso também significa que quando você tem um cenário mais dovish no Fed, quando você tem o Fed pensando em não subir taxa de juros, até mesmo recuá-las, as pessoas começam a ter mais emprego. Tendo mais emprego, começam a ter mais reservas. Tendo mais reservas, elas começam a colocar mais dinheiro em coisas como, por exemplo, criptomoedas e outros tipos de ativos. Ao mesmo tempo, também, os próprios investidores mais pesados, e são esses que movimentam realmente as criptos e o mundo, de uma maneira geral, eles começam a ver que não está mais tão interessante comprar bonds americanos, não está mais tão interessante trabalhar juros americanos. E isso significa daí imediatamente que eles começam a trazer os seus dólares, que estão em bonds, que estão em títulos, começam a trazer para coisas um pouco mais arriscadas, um pouco mais ousadas, um pouco mais tensas. Como, por exemplo, criptomoedas. Como, por exemplo, Nasdaq. Tá. Então agora a gente consegue entender por que realmente as criptos têm performado tão mal neste ano. Basicamente, a gente tem um cenário inflacionário no mundo inteiro, que está fazendo com que todos os bancos centrais do mundo inteiro subam suas taxas de juros, e isso automaticamente tira o interesse para ativos mais agressivos, como criptomoedas, como ações. Ok, então agora eu entendi. Quando é que a gente começa a observar alguma possibilidade de mudança da política econômica americana para que a gente possa começar a pensar num eventual fundo de BTC ou Ethereum? Bom, da forma como tem se desenhado, não tem muito mais espaço para o Fed subir a sua taxa de juros. É bem pouco provável que eles subam os juros para 6,5%, 7%. É pouquíssimo provável que isso aconteça, para não dizer quase impossível. O que significa que as próximas leituras do Fed deverão vir mais neutras, talvez até mesmo dovish. Eu acredito que eles vão subir mais 0,75 até dezembro. 0,75 até dezembro. Aí chegando lá por dezembro, eles começam a reduzir o tom de voz nisso, eles começam a ficar um pouco mais dovish, e isso pode ser realmente, dezembro, pode ser realmente o ponto em que começa a entrar mais dinheiro no mundo das criptos. Então, galera, da forma como eu estou lendo, do ponto de vista de ciclo macroeconômico a nível mundial, ainda não temos como formar um fundo em criptos. E justamente por isso que eu estou um pouco afastado desse mercado. A gente tem vários ativos em tendência de alta aqui, por exemplo, ativos, ações brasileiras em alta. Então eu estou olhando mais para essas ações que estão mais fáceis de serem operadas nesse momento do que para criptos. Mas, para aquela pessoa que começa a pensar em criptos por um prazo de 3, 4, 5 anos,
começa a entrar em níveis que pode fazer sentido comprinhas parciais, um pouquinho todos os meses. Então, porque se o Fed começar a neutralizar a sua vontade de subir a taxa de juros a partir de dezembro, janeiro, fevereiro, isso automaticamente começa a trazer BTC e Ethereum para a área do verde. Então, prestem bastante atenção em relação a isso. É um comportamento de ciclo de mercado muito importante. Hoje, quem opera criptos tem que estar com um olho na taxa de juros americana e nas decisões que o Fed toma. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Agradeço muito a presença de todos aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Outros vídeos assim serão largados, normalmente, sempre em todos os sábados, falando sobre geopolítica, sobre um pouquinho de cenário macroeconômico, sobre um pouquinho de ciclos. Sábado que vem vai ter um outro vídeo sobre ciclo decenal. Um grande abraço a todos. Até mais. Tudo de bom.